Sejam bem-vindos a mais um episódio do Desgalha. Oi, se calhar estamos aqui com um problema técnico que entretanto já foi resolvido. Fácil. Temos como sempre connosco o grande co-host, Mr. Randy. Como é que é, Randy? Yo, tá tudo bem, man, mais um. Exatamente. Hoje temos connosco também Buda XL. Boa tarde. Fã número 1 do Estrela, sócio número, devias saber. 3764. Qual? Era o 3764. Ok. Verdadeiro. Este é dos verdadeiros. E temos a nossa convidada de hoje, que é Rossana, diretamente de Londres, está aqui a passar pela Tuga, temporariamente. Como é que é, Rossana? Está tudo bem ou não? Está tudo bem. Muito obrigada por teres convidado. Então, e Rossana, tu acabaste de lançar um novo som, que é o Luta ao Pombo. Exato. É o meu primeiro trabalho em português e pá, está na malha. Gosto bem. É esse o espírito. Não vou esconder, acho que está um trabalho mesmo sólido e o processo da música foi fixe. Estava só em Évora a passar um bocadinho de tempo com o meu pai e vi lá um pombo na rua que estava morto em cima de um corrimão, né? Mas estava mesmo teatral quase, estava deitado em cima do corrimão, assim mesmo, com as asas todas abertas, com o pescoço debruçado. Eu pensei, não pode ser, não posso não escrever uma canção. E foi fixe. E é curioso tu digas a palavra teatral, porque quem te segue no Insta, quando tu estavas a trabalhar nessa música, fizeste uma coisa incrível, que é, para quem ainda não ouviu o som, nós vamos passar no Spotify essa música também, mas no final tens um diálogo, que é o diálogo que fecha a música, que é feito pelos teus avós. Basicamente os meus avós conheceram-se, isto é em 1950, mesmo em 1950, conheceram-se no teatro em Lisboa, são os dois da cidade. Eu não tenho casas no campo dos avós, ou eu não vou para o campo, eu vou para aqueles, porque eles Eu não vou para o campo, eu vou para aqueles. O meu avô é da Alfama, a minha avó de Caxias, então eles juntaram-se, não é? Conheceram-se no teatro e apaixonaram-se lá. E então o meu avô tem um lado criativo enorme, que ele nunca trabalhou na parte criativa, sempre foi noutro tipo de áreas, mas agora que se reformou, que voltou outra vez aos contos e aos poemas, e eu andava aqui a tentar arranjar uma forma de conseguir homenagear essa vertente artística também da parte dele. E entretanto escrevi o Luta ao Pombo, que é uma música em português, das primeiras que eu consegui escrever assim, mesmo com qualidade, e disse, olha, tens de fechar a música, quero que escrevas um poema, o tema é um pombo que morreu. Foi escrito por eles. É assim, a música foi escrita por mim, o poema por eles. Ok. Portanto, o meu avô escreveu o poema, a minha avó depois fez o diálogo com ele. Portanto, eles ensaiaram, eu fui lá à casa gravá-los com um gadget. O poema é muito bom no final. Tá muito fixe. O meu avô tem um jeito mesmo assim. Eu tenho uma coisinha mesmo lisboeta lá que não dá para negar. E achei a maneira perfeita de fechar Mas tu disseste que eles conheceram-se no teatro, mas eles eram atores ou trabalhavam no Eram atores, eram okay. atores, eram atores. Conheceram-se numa peça em que estavam a co-acting, não é? Os dois eram assim, o papel principal e pronto, o papel principal passou para a vida real. Isso é história de filme. É quase, Isso é quase. Os dois personagens principais a atuarem numa peça de teatro, apaixonarem-se e ficarem juntos para sempre. Esta música lançada com um orçamento, digamos assim, para um vídeo, merecia ser gravado num teatro com eles em palco a declamarem, porque acho que é uma cena que se perdeu um bocadinho, entretanto, que é mesmo a declamação e cativar as pessoas só com palavra, a projeção de voz, a emoção nas palavras é uma coisa que às vezes se perde e só queria dar um bocadinho de palco a isso. Foi um bocado mais isso. E mesmo não havendo a possibilidade de ter esse orçamento, aquele vídeo que tu puseste no Instagram é um tesourinho completo. Estás a ver as pessoas ali, os teus avós à frente de um mic, mesmo ali a eles estavam super entusiasmados. O teu avô é incrível. O teu avô é incrível. Mesmo, o teu avô também, mas o teu avô mesmo a gesticular e tudo. E são meticulosos. Eu acabava, ele, não, esta ali, não, Agostinha, esta parte aqui, tens uma pausa a mais, esta parte, temos de... Inês, grava outra vez. E estava só eu com a interface e com um mic assim um bocado podre, só a tentar, ok, outra vez. E depois passei dou já aqui o tag no António Miguel, também conhecido por Metamid, que é quem fez a masterização e também vai tratar do meu próximo projeto, e ele fez daquilo um pequeno áudio vocal para mesmo uma cena com peso e com condições. Se leva uma pergunta que eu também estava aqui a pensar, que é, este som faz parte de um álbum que está para sair, ou um EP? Este não faz parte, mas é o impulsionador, é o que faz
é o que dá aquela dica de ok, sim, estou em Londres, trabalho em inglês, mas também trabalho em português porque não me posso esquecer disto. E o projeto está para sair, vai ser muito giro. São 5 ou 6 músicas, 6 acho eu. São músicas portuguesas tradicionais, mas rearranjadas por mim, com alguns feats também de artistas emergentes agora portugueses. E está para vir muito cedo. E o Pombo serviu de só uma porta para abrir o que vem aí, que é para depois lançar um álbum, álbum não, EP em português. E esse projeto, pronto, como é assim música mais portuguesa, tu acabaste por fazer também com músicos portugueses ou foi com músicos de lá de Londres também? É assim, o projeto em si cresceu comigo em casa, com eu e o Logic e alguns instrumentos, não é? Fiz eu, Logic. pronto, o grande Logic. E é tudo, nada daquilo é original meu, são originais tradicionais portugueses, mas com arranjos completamente diferentes, umas um bocado mais para o techno, outras um bocado mais para só synth vibes e assim. E depois, em abril deste ano, tive uma espécie de residência em Santa Maria da Feira, lá em cima, com 2 músicos, o Vítor Vila e o Hugo Oliveira, que são 2 músicos que já têm uns seus 30 e tais. Tocam em bandas medievais, numa banda Os Gambuzinos, tocam lá na Feira Medieval em Santa Maria da Feira. E um deles é percussionista, toca tudo e mais alguma coisa. O Hugo também toca sopros, foi ele que tocou a gaita, as flautas, a flauta de transversal, a flauta mais pequenina, mesmo pícolos. E então tivemos ali vários dias, só todos os dias a trabalhar, a ouvir as músicas, olha, o que é que podemos fazer aqui, o que é que podemos pôr nisto, o que é que podemos fazer com isto. E depois apresentámos um concerto com essa formação nos anos 70, agora em maio, e depois fui para Londres e adaptei, há certas coisas que não resultam tão bem, mas tive de adaptar um bocadinho para a banda inglesa, que também são muito, muito, muito competentes, e tem outro peso noutro país. Quando trazes música do teu país para outro país, acho que a malta ouve os ouvidos, abre os ouvidos. Sim, porque enquanto nós cá conseguimos, de certa forma, perceber as influências, porque também crescemos com elas, lá para eles muitas vezes será algo completamente novo. Esse é o feedback que eu tenho. O que é isto? Uma coisa tão simples para nós, não é? Como um adufo, não é? Yeah. Que é uma coisa que mesmo que não toques, tem muito mais que se lhe diga. Eu pensava que era bastante mais fácil do que realmente é. Mas eu comprei um adufo ao Sr. Relvas de Idanha Nova. Desculpa a minha falta de knowledge relativamente a isso, mas é aquele que é um... É literalmente um quadrado não é? que tem... Quer dizer, eles originalmente eram só pele, não é? Mas eu arranjei um tradicional que já tem as fitinhas mesmo com a cor. Okay. E comecei a tentar apanhar um bocadinho nisso para dar algo de especial aos concertos e tem resultado bastante bem lá. Não... Tem uma forma muito peculiar de se tocar, né? Estás a tocar com aquilo quase à frente originalmente da tua cara, tocas não é? com um losango na cara, não mostras a cara. Obviamente em performance tenho sempre de virar um bocadinho, não é? Não posso estar por motivos de feedback, não posso fazer muita coisa, mas é fixe. Eu sinto nesta música, corrijo-me se estiver errado, mas várias influências no estilo vocal de Zeca Afonso. Não Canção sei de intervenção. Pronto, aquela musicalidade vocal mais de intervenção, e notei ainda mais isso porque nos teus projetos anteriores não é tanto assim. Também é em inglês, não é? É diferente. E a música em inglês, que ainda vai continuar a sair e a maior parte do meu trabalho continua a ser em inglês, é só uma maneira mais fácil de eu conseguir explicar o que vai aqui para todos, porque é uma linguagem muito mais universal, mas obviamente que o controle da linguagem portuguesa para mim é totalmente diferente, portanto dá a fazer muito mais trocadilhos, muito mais rimas pensadas, e a referência aí que fizeste aí a Zeca Afonso, é assim, não foi uma influência direta, mas já ouvi muito Zeca Afonso, já ouvi muita música de intervenção e esta música é sobre a morte de um pombo, mas... fiquem aberto, porque também dá margem para pensar em muitas outras circunstâncias, não é? Sim. Quase todos os versos têm um duplo sentido que pode ficar só aberto ao ouvinte. E acho que esse é o propósito de uma música de intervenção, não é? Ter uma melodia forte, que fique, mas que também dê margem ao ouvinte para pensar pela própria cabeça o que é que se passa. Sim, para também estar a perceber a mensagem de forma clara, porque imagina, às vezes, por exemplo, eu e o Randy também somos grandes fãs de, às vezes, música mais pesada, mas às vezes tu ouves a primeira vez e não consegues perceber necessariamente tudo o que eles disseram, não é? Tipo, quando há mais screams e coisas assim,
Pá, é uma forma de arte diferente, né? É sempre assim. É uma maneira de expressão pessoal bastante diferente, mas acho que quando te habituas, começas a... Sim, eu dou ser mega decifrados. respect àquelas pessoas que estão tipo a ver um concerto de Rammstein ou bandas ainda mais agressivas, cheias de scream e conseguem perceber a letra perfeitamente. Isso aí dou mega respect, porque eu às vezes ouço e fico. O que é que está a ser dito aqui? Do Rast, só para aquele bocadinho, por acaso eu gostava bem de Rammstein quando era mais nova. Estás a falar de quando eras mais pequena, tu começaste com uma educação musical bastante cedo. Comecei aos Certo. 5 ou aos 6 em piano e tive uma educação clássica até aos 16 ou 17 anos. Foi sempre. Fazia a escola normal, mas andava sempre a escolas de música. Depois fui para o Conservatório de Sintra. Depois parei uns tempos e fui para o Conservatório de Lisboa. Fiz lá até o 8º grau, mas não tenho o diploma do 8º grau porque desisti. O ensino clássico é um bocadinho complicado e acho que era muito nova e tive de parar mesmo para conseguir estar saudável e bem. E depois acabei por arranjar uma forma de introduzir esse conhecimento todo da parte clássica que eu até hoje em dia, até arranjar o meu próprio projeto, nunca tinha percebido o peso que teve em termos de conhecimento de teoria ou só facilidade em fazer certas coisas na área da música. E agora estou muito contente de ter tido essa educação. Não era para mim, se calhar, ser pianista clássica, que era o meu sonho durante muito tempo. E o Mas... que achas que te desiludiu? Ou o que é que achas que mudou? Fez mudar a tua opinião? Nem é o que é que me relativamente a isso? desiludiu na música clássica. Eu continuo a ser uma apaixonada por música clássica, Sim, mas eu sou uma pessoa muito extrovertida, muito out there, e a dedicação que tem de ser posta para um músico a trabalhar na área da música clássica, especialmente um pianista, não é? Tu não tens 3 pianos numa orquestra. Yeah. Há um. Portanto, é isso. E eu sabia que tinha de dedicar mais de 8 horas por dia ao instrumento e eu tinha 15 ou 16 anos e o bairro alto era ao lado, portanto não dava, não estava a conjugar as coisas. Eu percebi que infelizmente não ia ser eu. Ainda prezo muito quem tem essa dedicação de conseguir levar isto avante e fazer disto um modo de vida, mas não ia ser para mim porque eu não conseguia. Naquela altura não consegui conjugar a vida de adolescente e tudo que estava a passar com a dedicação de 8 horas por dia sentada à frente do instrumento. Tanto que fiquei com uma espécie de trauma do piano. Não toquei piano durante 2 anos, mais ou menos. Começava a tocar e minha cabeça entrava em parafuso. E então deixei o tempo suficiente. E depois entrei num curso de jazz. Descontraí, não é? Como é suposto ser o jazz. E comecei a investir muito mais na voz. E de repente fui para Londres e toma, um projeto. Mas mesmo para tocar piano, mesmo clássica, é bem competitive, né? A minha irmã também começou nisso e ela tocou e ela disse que era bem competitive. É um ambiente sempre. muito competitivo. E basicamente tens de estar sempre perfeita e no máximo. É a mesma coisa que... Quase E tem de ser... desporto aplicado à música, aquela competitividade Exatamente. do desporto. Isso... Tem de ser melhor, tem de ser o melhor. Não é? O desporto e a música, eu acho que isto é uma opinião do meu manager, que é o Luís da Bait Records. Já agora, Shout aqui. out. Shout out à Bait Records. Mas pronto, o Luís foi jogador profissional de ténis durante muitos anos e ele tem esta opinião e eu agora vou citá-la. Que é: os desportistas e os músicos metem-se em patamares totalmente opostos quando são iguais, no sentido de a dedicação que tu tens de pôr em ti mesmo para estar sempre grinding, sempre naquilo, nunca saíste de foco. A maneira como és gerido pelo teu professor, pelo teu mentor, pelo teu treinador é muito semelhante. E o ambiente no ténis era a questão de campeonatos nacionais em que estás em ambiente só com os jogadores, portanto estamos todos ali para a mesma coisa. A mesma coisa era em audições do conservatório, em concursos. Somos amigos até chegar ao dia da audição, porque quando chega ao dia da audição eu vou sempre esperar que seja melhor que tu, porque tenho de ser. E isso não estava a dar para a minha cabeça, porque eu gosto muito de música em comunidade e aquilo não era muito para mim, mas foi muito essencial para eu conseguir ter o conhecimento que tenho hoje em dia, sem dúvida. E achas que o facto de teres também esse teu lado mais criativo também fez um pouco afastar disso? Porque a ideia que eu tenho, corrijo-me se estiver errado, mas um músico assim, mais na vertente clássica, seja piano, seja o que for, normalmente não vai estar a criar peças novas, vai tocar outras que já foram feitas, ou estou errado? Não, estás certíssimo. Aliás, obviamente que tens sempre criações novas dentro da música clássica, mas aquilo que importava na parte da aprendizagem, quando tu vais ver um concerto de um pianista, tu vais ver
X ou Y a tocar X ou Y. Portanto, Exato. o nome do compositor é, vão tocar esta peça e tu vais ver a peça que está a ser interpretada por músicos competentes, profissionais, que também lhe dão todo o mérito. Enquanto, por exemplo, depois viras ao contrário no jazz, tu queres lá saber se estão a cantar os parabéns. Tipo, Yeah. é o Coltrane, é o Al Jarreau, tipo, não importa, são eles que estão a tocar. E essa mudança de mentalidade, para alguém que tem um bocadinho, que começou a ter a mente criativa ainda bastante cedo, comecei a achar que era uma barreira. Então, Yeah. se calhar, foi o melhor parar e acho que hoje em dia olho para trás e acho que parei na altura certa. Uma curiosidade que eu tenho também, que, por exemplo, tanto eu como, eu acho que o Buda também não, nem o Randy, tivemos essa educação a esse nível, tipo conservatória, nível musical, etc. Tu sentes que às vezes não consegues desfrutar a 100% de uma música porque estás a analisá-la em todas as suas componentes, ou tu consegues distrair disso, abstrair de tudo isso e desfrutar só? Ora bem, vou-te responder à pergunta com a pergunta. Tu sabes quem é o Jacob Collier, por exemplo? Sim. Pronto, o gajo acabou de ganhar tipo 5 Grammys ou assim. O gajo é incrível, música incrível. E faz música super intensa no que diz respeito à parte harmónica, à parte melódica, mesmo à instrumentação toda. E eu não gosto muito de ouvir a música dele, não por não gostar da música, mas é música extremamente complexa. E dou por mim a pensar muito nessas coisas, a pensar Yeah. como é que ele está a fazer isto, e como é que ele fez isto, eu não estou a perceber como é que eu faço. Não... E então acabo por ir para ramos um bocadinho mais, se calhar mais de storytelling ou música mais instrumental e consigo abstrair-me um bocadinho da parte da complexidade da música. Tanto que a minha música, se tu desconstruires a nível harmónico, muitas delas é literalmente harmonias pimba. São acordes que estão na cultura latina e que eu simplesmente rearranjei, pus uma história em cima e torna-se uma música fácil de ouvir. Então acho que se calhar o facto de ter estado em contacto com música tão intensa e tão complexa desde tão cedo fez com que eu quisesse, no primeiro projeto, fazer algo um bocadinho mais suave para toda a gente. E Yeah. olha, quem sabe, não é? No futuro gostava de experimentar algumas cenas um bocadinho mais spicy, mas por enquanto estou bem nesta onda de... Sim, até Relax. porque a simplicidade pode ser uma coisa simples e ser muito forte. É verdade, é verdade. Uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo. Quando se calhar às vezes menos é mais. Eu vi, já não sei quem é que disse isto, mas há um músico aí conhecido do mundo do rock que disse o seguinte: é mais fácil fazer uma boa música complexa do que uma boa música simples. Porque quando tens menos elementos, menos notas, menos variações para ser bom, tem de ser mesmo muito bem pensado. E tens exemplos, eu acho que já dei esse exemplo uma vez aqui no podcast, que é o Something in the Way dos Nirvana, são 2 acordes. E é das Só. E é das músicas mais intensas que existe, assim, de guitarra e voz, 2 acordes. Sim, porque uma música extremamente complexa quase pode ser... Às vezes é mesmo divertido no sentido que pode ser quase um passatempo, porque tu começas a pensar na parte da teoria, começas de uma certa forma e pensas, ok, como é que eu agora vou... Como é que eu vou mudar de tom? Como é que eu vou mudar o ritmo? Como é que eu vou mudar o tempo? E acaba por ser quase um jogo e é fixe, mas não é tanto a minha praia, acho eu. Eu tive aqui um guest, por acaso não estávamos aqui a gravar, não estava a gravar em Manchester, um guest que foi o John Riley, próximo ao John Riley, devido que ele esteja a ver isto, porque está em português, ele é de Liverpool, não domina assim muito bem o português. E ele faz parte de uma das maiores bandas emergentes de death metal. Até ganhar o prémio álbum Dead Metal do One, da Metal Hammer e tudo. Pá, uma cena, pá, os gajos são espetaculares. Mas o álbum deles, de lançamento, tem 4 músicas. Uma delas, 27 minutos. E é uma Já sei quem é, já sei quem é. Cryptic Shift. Já o tinha ouvido falar, eu não é tanto o meu género musical, não é o que eu ouço, mas é o género que começou a bait. E então acabei por ouvir umas coisas que me foram assim, não impostas, mas eu também quis ouvir para perceber mais ou menos, não é, que vinha toda a parte, né, de um género musical que eu não conheço, e esse nome está ringing a bell. Sim, pá, eles tiveram um boom gigante, né? Eles são uma banda de Leeds, embora ele seja de Liverpool a morar em Manchester, é ali o Holy Trinity do norte de Inglaterra, não é? E epá, eles tiveram um boom gigante. O debut álbum e seres álbum do ano thrash metal Sim, não, é muito bom. E epá, mas tu ouves aquela música de 27 minutos e não há aquela cena de vamos voltar àquele riff. Não, é quase praticamente constante mudança. E é
uma É cena. todo um mundo dentro de uma só música, não é? É que tu depois tocas aquilo ao vivo, tipo, deve ser o caos, estás a ver? Acho que tens mesmo de ter técnico. ligação com a É tua como banda. pá, o Dream Theater. As cenas live deles é 3 horas só um concerto, mano, porque cada música é 20, 30 minutos. É complexo também, um gajo cansa daquilo depois de uma música, porque é Imagino que cada técnica e concerto que 27 dês, minutos. eles vão mudando os arranjos. É. Imagino que seja uma cena que acontece que também é bem bom para a audiência. Pela primeira vez, enquanto ouvinte, a ver um concerto, saberes que o que está a acontecer é uma música que tu conheces, mas é único. O que está a acontecer, aquele arranjo, é único. Porque provavelmente no próximo concerto alguém quer fazer outra cena e muda uma coisinha ou outra. Portanto, é... Mas sabes que eu conhecia o baixista dos Cryptic Shift num contexto completamente diferente. Eu estava a dar um gig com uma banda que tínhamos na altura em Manchester, no The Factory, acho que é o nome da venue, The Factory, e eles tocaram antes de nós, mas ele era outra banda que ele tem e que é uma banda com uma vibe completamente diferente. Tu pensas que aquele gajo é sola pesada, não, era um rock assim soft, mas ele a partir de tudo no baixo ia fazer back vocals, mas quase Nice. num tom feminino para se apropriar à música. E é pá, uma cena, um gajo toca metal da pesada e a fazer aqueles back vocals agressivos no metal, de repente estava ali a atingir notas daquelas lá em cima, assim mesmo, tipo, pá, cenas incríveis, a fazer um back vocal incrível, mas... Acho que tens imensa margem para... portanto, bandas que têm só um género muito específico, não é? Tem só aquele nicho daquela coisa em específico e depois cá fazem projetos ao lado só para... Projetos ao lado não, side projects. Isto, Projetos pronto, ao lado. Enfim, fazem side projects de outros géneros de música que se calhar também os influenciaram ou que eles também gostam ou fazem nos tempos livres em que não estão a fazer o outro e acaba por também ter sucesso. Eu estou a esquecer do nome, ia dar um exemplo, mas varreu-se. Está-se bem. Então, olha, enquanto tu pensas nisso, vamos ouvir o primeiro som. Boa passagem. Smooth. Vamos ouvir o primeiro som, que foi o som com que começámos a falar, que é Lutopombo, que saiu aqui até 2 semanas? 3? Sim, vai quase fazer um mês. Quase um mês. Acho que faz amanhã um mês. Acho que sim, é. Um mês, vamos dizer um mês. Vamos É ouvir sólido. Lutopombo. Vai ver no link. O que é que estás a dizer, Randy? Disse para ver no link Qual link? da música. Ok. Então pronto, estamos agora de volta para a segunda parte do Desgalha. Nem sei em que episódio é que vamos, Desgalha. por acaso esqueci-me de ver. O Buda ia dar os reverbs. Eu faço desgalha. Isto é a razão principal para eu depois querer ir ver os episódios, é ver o que é que o Buda andou a fazer, porque nós não temos noção aqui sem fones o que é que o Buda está É, mano, eu quando começámos que esta estás a cena a dizer? ter os efeitos na voz, eu perdia mesmo as tribeiras. E ele estava aí a falar com a malta e eu estava só aqui atrás. Pá, percebo, não é? Agora Acho já que tenho se bué da tivesse acesso calma. a isso também Isto é experimentava. E é estranho porque eu sou a única pessoa que ouve antes de ir ao Tu estás a stream. ouvir... Eu consigo Ok. ouvir, mas vocês. Está tudo bem, está tudo controlado desse lado. Eu por acaso reparei da primeira vez que o Buda se encontrou com esta maquinazinha de efeitos, que de vez em quando o Randy olhava para o Buda tipo, bro, you're going too far, dude, chill out. Isto é bom. É pena só não estar em plano, que assim a gente gravava já um patrocínio à Korg, que era para termos aqui todos e não sei o quê. Temos que Olha. arranjar o nome do distribuidor e começar-lhe a mandar uns props. A ver se o gajo. Isso tem sound effects, tipo aquilo... Pam, pam, pam. Isto é o Korg com a Asped, que é, ó, Nice. que tem não sei quantos efeitos para a voz, permite usar não sei quantos em simultâneo. E input volume, FX depth, BPM, tap Nice. BPM. Oh yeah, Korg não sei o quê. É bom investimento. Com a Asped Quad, bom investimento. Pronto, pode ser que agora dê qualquer coisa. Portanto, já sabem, Cork, se estiverem a ver. Já. Agora, eu queria falar de algo que já houve umas referências assim pelo ar ao longo da conversa, que é Londres. Porquê Londres? Quando é que vais para lá? Define as circunstâncias. Foi em 2018, fui em setembro e decidi em janeiro que ia. Eu nunca tinha pensado em viver em Londres. Acho que foi literalmente um bocadinho, não escusão de partes, mas estava a precisar de sair do país. Estava a precisar de fugir de algumas coisas e acabei por pensar, por que não? Londres é capaz de dar. Na altura não havia a questão do Brexit, portanto foi um processo relativamente fácil.
E fui para lá só mesmo para fazer para fazer o meu curso. E entretanto, a meio do primeiro ano no curso, pronto, surgiu a ideia de começar um projeto. Então o teu Meu? curso de jazz foi lá. O curso chama-se Music Performance and Production e Ok. foi um curso bastante. Lá está, foi uma college, não foi uma university. E foi um curso super abrangente porque tocou em várias áreas diferentes dentro da música. Primeiro ano estava mais focada na voz, treino vocal, tive jazz também. Foi ali que aprendi a mexer com o Logic, porque eu não tinha acabado de vir de Sim. 16 anos de música clássica. Um Logic para mim era um programa de programação, não é? Eu não sabia o que fazer. Portanto, tive ali um ano que me deu muito jeito. Mas no segundo ano já comecei a fazer composição para filme, mais teoria, também mantive o jazz. Depois, no terceiro ano, decidi dar mesmo assim a volta à coisa, parei com o jazz e fiz só basicamente audio and visual sync, que é só fazer, portanto, músicas, uma área mais capitalizada, uma área mais capitalizada da música. Portanto, fazer músicas, pequenos jingles, seja para quizzes, para pequenos anúncios, só perceber como é que essa parte funciona. Teres uma imagem ou teres um tema na tua cabeça e teres de dar som à cena. E Chegaste pronto, mesmo a trabalhar nisso, mesmo a fazer sons para... trabalhei para os assignments da faculdade. Depois fiz um que pus numa biblioteca online, porque estava bom, estava sólido. Estava assim um jingle fixe e eu pensei, Ok. vou deixar aí. Mas há tanta diversidade de library music que acho que acabou só por se desvanecer ali no meio. Mas é bom saber que é uma área em que posso apostar se alguma vez precisar de side money na música. Que vou precisar, não é? Porque é música. Só que uma vez precisar, tipo, Aqui é sempre. side money. Eu falar, pensa que eu estou a sobreviver da música e na verdade faço turnos de 12 horas por dia num bar para conseguir sustentar tudo, não é? Mas tem de ser, é a escada. para Ah, mais nosso público é Londres. assim também. Tem de ser, em uma cidade como Londres não há muita É opção. caríssimo, é muito caro. Foi também uma das razões para ir para Manchester. Manchester é muito mais chill nesse fator, mas também digo-te que Manchester atualmente já é a segunda cidade na Inglaterra e a Manchester onde é que eu cheguei é completamente diferente da Manchester de quando eu saí agora há uns meses. Tu hoje em dia já tens não sei quantos arranha-céus que não existiam. Tinhas Está um tudo em prédio alto que era o construção. Hilton Hotel. Tu hoje em dia chegas a Manchester, tens cada vez mais torres a aparecer e pá, está a ficar uma cidade gigante também. Eles, isto no geral, não é? Mas o governo estima que daqui a 10 anos Londres terá 13 milhões de pessoas. De momento, Londres já tem uma população quase equivalente a Portugal. Só Londres. Yeah. E está tudo em construção. É uma cidade, obviamente que eu ainda apanhei isso. Apanhei 1 ano e meio antes da pandemia, portanto ainda consegui apanhar um bocadinho de vida quase normal. Aliás, de vida normal, depois foi o lockdown e agora estamos na vida quase normal. E ainda não há, uma vez que eu não tenha visto alguém em obras, está sempre alguma coisa a ser construída, quando acaba um começa outro, as redes de transportes eles vão aumentando, têm de fazer as ligações entre uma coisa e outra. Também é só construção no metro e é um bocado intenso, um bocado cinzento e intenso. Não sei se em Londres isso acontece, mas em Manchester eu notei isso, que é lá as pessoas têm uma mentalidade diferente no que toca a onde querem morar. Nós aqui, a maior parte das pessoas nas grandes cidades vive em blocos de apartamentos gigantes, pronto, whatever. Lá os subúrbios por norma são com casas, não sei se acontece o mesmo em Londres. E lá a Sim. cena que as pessoas querem pronto, aquelas pessoas que querem o luxo máximo, o luxo lá é ter um apartamento, mais do que uma casa. É completo oposto. Eu tenho muita sorte no momento, eu vivo num bom apartamento e já morei em casa, numa casa normal numa zona 3 e foi fixe. Há aquele estereótipo da casa britânica, não é? É Yeah. uma coisa fofinha. Quando eu fui para lá, queria vermelho. experimentar tijolo vermelho, alcatifas em todo o lado, Yeah. tudo alcatifado, casas bem alcatifadas. Fui ver uma casa que tinha a cozinha alcatifada. Ei! Que caos! Mas pronto, faz parte da experiência, né? Também quando fui muito deslumbrada. Fiquei lá nos primeiros meses, estava, uau, isto é incrível. E agora que estou lá há 3 anos, continuo a achar incrível, mas já começo a reparar em certas coisinhas só de quem já está lá há algum tempo e já não está só dazzled Yeah. com as luzes e com a vida e com a agitação. Agora já consigo ter um olho um bocadinho mais crítico, acho eu. Tu falaste brevemente do Brexit.
Falei. O que é que tens a dizer sobre esse tema? É um bocado caótico. Falei, Boris. Falei. Boris é uma personagem, no mau sentido. É Olha, assim, Boris é o nosso number one fan deste podcast. É, sei que lá Falaste está a logo ver. com ele. Temos Hello aqui 6 viewers e ele é o primeiro deles, cá. né? Eu não me meto em política, eu só acho que a Inglaterra tem um grande historial de protegerem-se a si mesmos e eu não acho que o Brexit seja uma exceção. É uma maneira deles, não sei se estará bem ou não sei como é que será o efeito daqui a uns anos, mas acho que é uma maneira deles protegerem. Tenho a certeza que terá muita coisa má, como está a trazer, como traz preconceito, como traz desconforto, a inflação de algumas coisas, mas ao mesmo tempo também tenho a certeza que há de trazer proteção para eles e acho que é isso que importa para eles. Londres não é um bom exemplo, eu não estou numa boa posição porque Londres é a cidade mais diversa do Reino Unido, não é? Yeah. Portanto, eu estar em Londres, eu não percebo como é que é a mentalidade britânica. Já saí ocasionalmente, já tive más experiências, já tive boas experiências, mas já estive presa no meio de uma manifestação pró-Brexit, pensei que era uma manifestação contra, então fui com uma amiga que queremos fazer parte, de repente olho assim para o lado, só cartaz a dizer Get out of our country, you're taking our jobs. E eu fiquei, uau, então tu queres ir trabalhar 12 horas atrás do bar? Porque podes ir, tipo, não Fazer encontras... turnos da noite a limpeza das casas de banho e coisas assim. Sim, não vejo nenhum britânico a fazer isso. Não sei que trabalhos é que estamos a tirar, mas de facto não vejo britânicos nessas posições. E no dia em que tirarem os imigrantes naquela ideia do Boris, não é? De tudo que é imigrante e não pertence, não Mais gostar. que o Boris é o Nigel Farage. Mais que ele, mais o intenso. Nigel mais Farage é intenso. dos seres mais despicable que alguma vez apareceu na política inglesa. Que pá, é mesmo Tu péssimo. tiras imigrantes, tiras a vida à cidade. Tiras Ainda o bem funcionamento. disseste ingleses. Porque não é o pior. Inglês, estou a falar Inglês. Inglês. Eu tenho o recorde do pior político do mundo. Para cá um americano. Não, olha, que eu We meto got you beat, baby. eu meto o Bolsonaro pior que o Trump. O Bolsonaro é pior que o Trump. Pá, tem uma lógica de professor e aprendiz, se calhar, mano. Não sei. Epá, mas o Trump nunca diria frases como sou a favor da ditadura, como estávamos a falar tipo há bocado, estás a ver que o gajo disse essa cena. É uma questão de poesia, acho eu, mano. Uma questão de poesia. Os fins são os Terem mesmos. Já, teve que ter. Uma questão de poesia. Pontapé, clássico. É o que eu faria nos efeitos. Mas a mim o que me deixa mais boquiaberto é que sendo o país provavelmente mais capitalista da Europa, aquilo teve um efeito gigante, porque eu chego lá e 2 meses depois é o dia da votação do Brexit. E eu estive lá 6 anos e basei no mês a seguir ao Brexit realmente acontecer. Portanto, Exato. foram 6 anos de caos deles aos gritos uns com os outros no Parlamento. E a verdade é que o valor da moeda tipo, desceu de forma gigante. Eu quando cheguei lá, por exemplo, um pound era 1,45€. Hoje em dia, se tiver 1,17€, 18€, já é bué. E isso fez com que eles na altura, e eu lembro de ver isso na altura, eles nas primeiras, tipo, na primeira hora perderam não sei quantos bilhões. A seguir à votação, perderam não sei quantos bilhões da economia deles à custa de fundamentalismos. Acho que às vezes ainda há muita mentalidade do império. Dificulta muito a entrada, isto falando só, lá está, da perspectiva de quem, pronto, que ainda tem uns amigos cá que vão para lá este ano. O processo de entrada no país tornou-se mais denso, não é? É preciso toda uma quantidade de documentos que, obviamente, que para mim também foi necessário. Tive estar em contacto com vários tipos de burocracias, mas é mesmo extenso para uma cidade que sempre foi, falando de Londres especificamente, uma cidade que sempre foi tão aberta e tão fácil de, à exceção do preço, não é? Mas ir estudar para Londres, eles têm um acordo bastante bom, pelo menos é o acordo que eu tive, que é, eu pedi ao Student Finance um empréstimo, não é? É como fazem lá em Inglaterra. Pronto, paguei X parte durante o ano, paguei o quê? 2.000, 3.000 libras da minha parte e o resto era coberto por eles, ia pagando assim prestações mensais. E basicamente eles esperam, dão-te um ano até tu arranjares um trabalho, e se eles acharem que o teu trabalho é sólido o suficiente em termos de paycheck para descontarem, descontam, mas não é muito. Worst case scenario, se estiveres a receber 2.000 libras, se calhar descontam-te 200. O que, pronto, parece-me uma fair trade. E ao fim de 30 anos, se nunca tiveres arranjado um trabalho que eles achem digno de te tirarem dinheiro, és considerado um fundo perdido. Yeah. Não, isso, nisso é um esquema entre aspas, bacana, mas depois também o que eu acho às vezes exagerado é
os valores. Porque tu vais tirar um curso e ficas com uma dívida de 30 mil euros. Tipo, por 3 anos de educação, 30 mil euros são 10 mil. Imagina agora a posição de quem está na mesma posição que eu, né? Que apanhou a pandemia a meio do curso. Eu tive 1 ano e meio de aulas de música online. E eles não vão nem devolver, nem fazer metade do preço, nem nada. Eu paguei aquilo tudo, eu sei que paguei um curso e nunca mais me vou esquecer até o resto da minha vida, né? Que o meu curso da universidade, minha licenciatura, que é suposto ser a altura, né, da tua vida. Né? Isso é maluquice, porque tu pagaste para uma coisa e estás a receber outra coisa, né? Não é... Se eu quisesse Não é fazer muito escola online, fazia online. Exato. Agora, Porque é que eu vim para cá 8 meses, agora em dezembro de 2020? Para estar atrás de um PC, podia estar aqui, não é? Yeah. Foi o que eu fiz, estive aqui em Portugal e fiz à distância e pronto, ainda estou à espera do meu diploma, não sei, algum tipo de certificação de que acabei. Não estou a dizer exatamente uma graduation party, mas até para isso tínhamos de dar algum dinheiro. Ainda só um tens de pôr diploma. mais guito para isso. É assim, algumas faculdades lá, tu para alugares, para fazeres aquela cerimónia toda de chapéu e pronto, tens de dar um certo valor para alugares as coisas, para a festa em si, e depois recebes o diploma. Eu gostava só de ter um diploma, uma coisa física, não online, de preferência. Estou farta de reuniões online, no Zoom, não consigo mais, foi bem intensa. Mas isso do Student Finance que estavas a falar, eu estava a ver o Joe Rogan a falar disso, e eles falaram de um ponto que eu não fazia ideia, não sei se estás a par disto, Randy, que o Student Finance nos Estados Unidos é o único tipo de dívida que nunca é perdoado. Podes declarar falência, não sei o quê, e perdoarem todas as outras dívidas, mas aquela vai-se manter lá. Isso é correto, mas também depende de onde foste lá buscar o dinheiro, porque se é... Como assim? Porque podes fazer do governo, do Estado ou federal também. Mas Então federal depende de não é onde é que vais lá buscar o dinheiro, por Federal exemplo. não é Estado? Não, é State Government and Federal Government. Ok. Então depende. Depende de onde foste lá buscar o dinheiro e o tipo de bankruptcy que estás a fazer. É bem complicado aquilo. É mais do que eu percebo. Mas sabes que eu sinto-me um bocadinho assim, mesmo com... Não é tão complexo, acho eu, em Londres, mas senti-me um bocadinho overwhelmed no sentido de a quantidade de documentos que eu sei que tenho, mas não sei exatamente o que fazer com eles ou depois da faculdade. É uma quantidade de coisas que eu tenho noção. Mas é mesmo, é quase um sentimento de ignorância gigante, porque eu, de repente eu tenho uma pastinha onde meto tudo, não é? Tudo o que eu acho que seja importante ou que vá ser necessário, meto lá. E às vezes estou a olhar para aquilo e fico mesmo... Tu tiraste que é um curso superior de música, é isso? Um curso superior de música, pronto. Ok, é. E aí não me vão meter em mestrados ainda, por uma questão também monetária, como é óbvio. Para mais 20 mil, né? Mais Exato. 20 mil Até eu saber exatamente se quero estudar alguma coisa mais especificamente, sem o peso de ser uma parte académica, porque parte do motivo pelo qual eu fui estudar, fui tirar um curso na faculdade, foi mesmo para completar uma parte académica da minha vida, porque eu não tenho fama porque terminar as coisas, deixei tudo, sempre começava, deixava. E então quis pôr-me a mim, impor o regime de não, tu vais fazer um curso, tu vais acabar uma coisa na vida académica, vais acabar e vai estar feito. Está feito, agora quero experimentar a vida sem o peso académico, sem ter sempre ali um trabalho para fazer. A obrigação de... E sem copos, mano. Depois não tens aquela cena de tipo, estás no computador, não dá para ir com a malta para os copos e não fazer o trabalho. Tá? Isso é a melhor parte da faculdade. Eu nem consigo imaginar tipo, como é que é tirar um curso tipo, inteiro no computador. Meu, E tipo... a pior parte foi mesmo, não só para nós, atenção, estou a falar aqui não é só como aos estudantes, eu via nos professores, pois, não sabem lidar com a estavam cena. tão desorientados como nós, como é normal, e depois obviamente toda a gente metia a câmera em Black Square, né? Tipo, só para não estarem a ver o que é que estão a fazer em casa, e pá, eu tentava deixar ligado o máximo de vezes possível porque eu sentia-me genuinamente mal, porque estava ali uma pessoa a falar para 30 quadrados pretos e eu ficava, ei pá, desculpe, estou aqui, não, estou aqui, estamos aqui. Foi muito estranho. Isso para um professor deve ser muito amarado. Estás a dar aula para 30 quadrados pretos, deve ser uma cena. E eu notei o peso que teve depois quando os vi pessoalmente, depois de ter acabado o curso, agora quando vou à faculdade de vez em quando cruzo-me com X ou Y, e eu vejo que teve um peso na vida deles. Noto que alguns especialmente estão mais, não é deprimidos, mas estão claramente em baixo, claramente desmotivados, e eu não culpo. Não... Como é que uma pessoa que o trabalho é motivar outros para aprenderem algo, como é que se consegue manter ela própria motivada quando sabe que a aula são 1h30 a olhar para quadradinhos pretos, não é? Foi chato. É marado.
Mas estamos aqui a falar da parte da educação musical em Inglaterra. Pá, e eu conheci vários amigos meus que também fizeram o mesmo em Manchester e tive a sorte de conhecer também as instalações da Manchester University, da parte da música da Salford University também. Epá, e uma coisa que eu noto é as condições lá em termos de música, é tipo... Há um grande investimento. É na ridículo, educação. é gigante. É o investimento, como tu dizes, é A astronómico. faculdade, o curso que eu tirei, não é para apresentar no trabalho. Olá, boa tarde, está aqui o meu currículo com o meu curso. É irrelevante. Yeah. Mas o que eu fui buscar à faculdade foi pessoas, ligações, networking, não é? E infraestrutura. Porque o Sim. facto de eu poder ter utilizado aquilo tudo, os estúdios, os computadores, o espaço em si, e ainda poder usar, acho que ainda tenho um ano e meio como alumni, portanto ainda tenho acesso à faculdade, apesar de já não fazer lá nada. Foi o que me safou a mim e a muita gente, não é? Porque muita malta que vem do estrangeiro, de todos os países, quase ninguém tem um estúdio em Londres, ninguém tem um estúdio para vamos ali ao meu estúdio ensaiar, não há. Ou pagas e Em arrendas à Manchester, hora. por acaso, o pessoal consegue ainda orientar. Pois é, Em ali era fábricas demais. antigas, assim... Pá, já. imagino que seja, sendo uma zona um bocadinho mais industrial, imagino Sim, que... é a capital, foi em Manchester que começa o processo de industrialização da humanidade, começa em Manchester. Imagino que haja uma diversidade muito maior de espaços para E há tentar... fábricas antigas, eu tive uma sala de ensaio com uns amigos meus, numa fábrica antiga, que aquilo era brutal, chegaram até lá a filmar Peaky Blinders. nice. Aquilo era brutal, estás a ver? Mas a nossa sala específica era um bocado hardcore. Para já tinhas de subir uma daquelas escadas de metal antigonas Sim, mesmo, sim, por sim. fora do prédio. Depois tinhas de abrir uma porta gigante e depois o nosso estúdio. Aquilo foi a sala de ensaio que mais nervosismo criou dentro de mim. Porque tínhamos uma parte do chão lá no canto, até tínhamos assim umas cenas à volta para ninguém lá. Estava assim já a descair. Estás a ver? Aquele risco. E tu quando vais ensaiar cenas rock com amplificadores altos e baixos ali, bateria a esgalhar, e tu a sentires aquilo tipo bit shaky, e tu eu a pensar, às vezes estava a tocar e eu a pensar, bem, olha, se for vou feliz, estás E a como ver? era para gigs? Que tiravas o material de lá pelas escadas de fora? Diz? Quando tinhas de tirar o material de lá? Pois. Não tinhas outra Estares a opção, descer dois ou três andares ali abaixo, era um bocado hardcore. não é? Yeah. Era um bocado hardcore. Mas lá por acaso em Manchester conseguem fazer isso. Uma outra coisa que eu também queria falar porque eu acho bem interessante a abordagem completamente diferente que eles têm das escolas de música lá. É que eles depois também têm vertentes de educação nas escolas de música que cá penso eu que não existe assim com tanta força. Por exemplo, na RNCM de Manchester, na tua acho que também tem, que é curso de manager musical, por exemplo. A parte mais música behind the scenes. é uma coisa que não há cá. O Luís, ele foi estudar para lá, para a Middlesex University, foi estudar Music and Arts Management, porque não há essa opção cá. Não é uma opção. Ou se tira gestão de eventos, mas estás bem? Dentes possíveis. Ou vais mesmo estudar gestão de eventos, ou então, se queres fazer dinheiro no mundo da música, vais ser advogado. E depois ramificas-te na área de entrares para majors e sacares dinheiro à malta. E guardares para ti, portanto. Pá, não tenho outra. Desculpem. Não, mas isso é um bom insight, mano. Isto vai soar, eu e os grandes labels não vamos na mesma página porque eu não... Nós também somos assim. Pronto, Yeah. não concordo Rebecca. com o ideal. E então o Luís descobriu este curso na Middlesex University e eu na altura vi para ir para a mesma. Só que eles só tinham curso ou Classical Music, ou Pop Music, ou Jazz, ou Music and Arts Management. E eu não queria só especializar-me numa só coisa. E depois visitei a universidade em si e é mesmo um campus. Que eu só tinha são visto coisas- uma coisa assim em filmes americanos. Mesmo filmes americanos. E eu olhei para aquilo e pensei, isto é demais. Eu não consigo estar neste ambiente, porque eu não sou muito de... Pá, não gosto de piada a praxes. A parte de socializar para mim é num bar. Num bar ou a sair ou fumar cá fora. Isso para mim é incrível. Conheço muita gente assim, mas aquela vida intensa de campus universitário foi Sim. um bocadinho demais. E eu pensei, não, vou ter de arranjar outra alternativa. E encontrei a minha faculdade, que tinha um curso muito mais geral, Music Performance and Production, que tocou em várias áreas, e era só um prédio pequenino, em Southwark, super discreto, mas super, super central, né? Literalmente ao lado do London Bridge, ao lado do Tate, ao lado de Waterloo, ao lado... Foda-se. Pá, não consegui arranjar melhor e fiquei mesmo satisfeita com
Ainda bem que não fui para o Grande Campos. Apesar de também terem instalações Sim, tu completamente chegas lá aos outrageous. estúdios e pedes um microfone específico, eles têm Então, quase... nós para têm fazermos todos os tipos de eventos, nós para microfones. fazermos eventos lá, fizemos lá uma, antes da pandemia, no mês em que fechou tudo, mesmo tipo 3 dias antes, fizemos uma jam de, o dinheiro foi revertido para uma associação de bombeiros na Austrália, por causa dos fogos que houve na altura, Pois, e o material todo, à exceção de PAs e amps que tinham na venue, foi literalmente, íamos à faculdade do Luís, can we have this, can we have that, can we have everything, e eles tomem, porque és estudante, portanto... Eles acreditam, nesse aspecto, acho que acreditam muito na cena do ok, estás aqui, precisas disto, nós damos. Trata com jeito, mas nós damos. Então, agora chegamos àquela parte em que eu vou-te pedir uma sugestão. Para onde é Mr. que eu Burns, olho? estamos Onde é em que modo tá- onde é Mr. que- Burns, não é? Onde é que está a câmera? Calma, qual delas é que é? É essa, não é? Portanto, isto é uma banda que eu descobri há muito pouco tempo, passou no Spotify, a música chama-se Calentita e a banda chama-se The Limianas. Até se ultrava, mas acho que é literalmente como... De Limianas. Portanto, Limia, acho que tem o acento, não é? O til no N. Limianhas. Acho eu. Limianas, tipo o queijo. Ok. Da Limianas. Ok. Isso é bom de certeza, mano. E estamos a falar de que estilo musical, assim, vagamente, só para... The Good Type. The Good Type. The Good Type. Não sei descrever. E é com... Eu diria que é um bocadinho um take em música psicadélica, tipo rock psicadélico francês, mas com uma certa, tipo, relaxation só de hoje em dia. Acho que está fixe, está grande som. Ok, então vamos ouvir Calentita. Calientitas. Até já. E estamos de volta. Né? Sempre aquela parte bem engraçada. Adoraram a música, adoraram. Foi. Então a malta da Twitch vibrou agora mesmo. Agora, eu queria falar um bocado do teu debut project, do teu primeiro EP, que é Rosanna's Little Box of Feelings. Sim. Isso... Como é que isso aconteceu? Foi através das pessoas que conheceste na universidade? Não muito. Foi mais... Estou a tentar voltar, já foi há tanto tempo, foi antes da pandemia, não foi há tanto tempo, foi em 2019, mas parece que foi há 3 vidas atrás já. Foi literalmente, eu lembro de estar numa sala de produção, estava com o Logic, comecei a... Portanto, na fase em que eu ainda estava a ficar surpreendida com o Logic, com o facto de haver tanta escolha de instrumentos e estar tudo a sair de um teclado, eu estava só na exploração e de repente comecei a montar, assim, stems atrás de stems, e saiu uma coisa que eu nunca tinha ouvido, porque, né, nunca tinha tirado nada aqui dentro em termos de composição original. E pensei, não, isto tem de ser uma cena. Eu tenho de transformar isto numa coisa. E depois fiz a primeira música, a Melrose, que saiu como single. Todas elas acho que saíram como single. Que é uma música incrível já agora. Pronto, obrigada. Adoro. Tenho uma boa paixão, tenho uma grande paixão por essa música porque foi a primeira. E acabei por chamar-lhe Rosanna's Little Box of Feelings porque eu tinha uma inside joke, I guess, comigo mesmo e com poucas pessoas que me conhecem se calhar muito bem, que eu e os elogios não nos damos muito bem, então às vezes eu dizia sempre vou pôr na minha caixinha, porque não sabia responder aos elogios e dizia só, olha, agradeço, vou pôr na minha caixa. E depois pensei, na boa, então se calhar o EP vai se chamar Caixinha, depende de sentimentos da Rosanna, porque são coisas que eu guardei, que se calhar não falei muito durante muitos anos e que depois decidi expor com abertura suficiente para toda a gente se poder relacionar com qualquer situação da vida, não é? E poderem arranjar uma forma de ouvir e reverem-se a eles mesmos. E terem a sua interpretação, Claro. isso é que também é a magia da cena, não é? Mas tu, é nesse projeto que tu cantas pela primeira vez, certo? Enquanto... Ou já tinhas cantado anteriormente? Eu cantei a minha vida toda. Ok. Toda. Eu passei na parte clássica, cantava em imensos coros, em diversos eventos, depois tive uma banda durante 2 anos aqui em Lisboa, uma banda de covers que dava para fazer um dinheirinho às sextas-feiras, que eram os Fat Lines. Com eles aprendi, foi quando comecei a ir para os Nirvana, 2016, 2017. Os Nirvana Studios. Exato, e imagina sair, eu era, acho que tão, vou usar a palavra, nabiça, eu era tão tapada no que diz respeito à parte de equipamento musical e o que é que acontece antes do concerto, não é? Porque eu era só cantora ou pianista. E quando comecei a ir para as salas de ensaios, eu nem sabia o que era uma mesa de som, como é que funcionava uma mesa de som, como é que eu ligo, como é que eu faço isto, soar, mas em alto. Não sabia, simplesmente não tinha tido contacto com isso.
e foram eles que, músicos um bocadinho mais velhos, que me ensinaram a função de uma mesa de som, como é que ligas, como é que não ligas, que cabos é que vai com quê, onde é que... Eu ainda não sei também, podes explicar aqui. Não sabes? Com quem vê com essa artilharia toda. Pronto, dava-me ansiedade, eu olhava para aí e ficava, meu Deus, eu não sei. Agora, hoje em dia, é para o nosso cada dia É chato, ter de né? mexer Hoje com até essas cenas. É chato, exato, é uma parte obrigatória, mas que é... É Pronto. quase como que a parte burocrática da criatividade. Exatamente. criatividade. Pá, Cabos. então, a primeira vez que eu fiz um rider para a Rossana, eu estava mesmo. Depois eu lembro de estar a falar com um técnico de som e ele disse: "Ah, you got a DI with you?" E eu: "Uma DI? Desculpe, não estou a par." Ele: "Uma DI." E eu: "Uma DI? Como é que se diz em português? Uma DI?" Luís. E pronto, fui aprendendo aos bocadinhos, né? Fomos só desviar assim. Por acaso revejo-me um bocado nisso porque eu também comecei a parar com a malta de Contentor Records ainda na altura em que estavam nos Nirvana e eu sempre fui o... Agora já começo a ser o Serra para algumas pessoas, mas sempre fui o Serra Júnior, que houve, por exemplo, o caso do Buda, que andou com o meu irmão na escola. E eles são... Então há o Serra Sénior. Ele é o Serra original, Ok, tu és o... eu sou o Júnior. E então eu, como era mais novo, aprendi também muito dessas partes técnicas com eles, que eu também era um bocado nabo. Sabia ligar a minha guitarra e tal, etc, porque eu tocava guitarra, mas depois de resto, microfones e PAs e coisas que mais, também era um bocado... Pá, é uma cena que eu preferia não saber, não sabes? Fazer som e o caraças, é tudo cenas que eu às vezes preferia nem saber. Mas olha, que vale mesmo a pena, porque quando, Não, tem que ser, quando tem que começas ser, a aprender, há certas coisas em Pá, que é melhor saberes tu o que é que estás a fazer do que... Claro, meu, e muito da nossa mentalidade e da maneira como a gente faz as cenas também, a cena do do it yourself, né? Nós começamos bem da novos todos a querer saber fazer as cenas e pronto, por isso é que chegámos ao ponto de ser mais automático, mas é sem dúvida a maior chatice, man. E quando tu montas o teu próprio, a gente tinha o nosso venue lá em baixo nos Nirvana e dávamos às vezes os nossos concertos e não sei o quê, e convidar a malta e depois estás a ler os riders e estás naquela, ia mano, anda quebra-cabeças, e agora como é que é, não sei o quê, estás a ver, Depois torna-se automático, depois até tens se calhar um rider específico, mudas pequenas alterações dependendo com a formação, mas Pois, mas não depois muda. há inúmeros projetos, há sempre novos projetos e depois agora como é que vamos pensar para isto funcionar ao vivo? Ou quando mandas um erro no rider técnico, mano, isso também é outra grande merda. Eu fico sempre Já fiz isso estressada, várias se eu me vezes, esqueço de mandar alguma coisa, por mais insignificante que seja, eu fico sempre em pânico, fico sempre, eles não vão ter, eu não sei. E depois desprezam-te, né? Dão-te aquela cena mesmo, tipo, não tens aqui a tua cena, disseste que eram não sei quantas vias, ou não sei quantas vias, e tu ficas aí, mano, desculpa lá, não sei, é só mesmo um carro. Falar de vias? Essa é uma fase com experiência, engraçada. é com experiência mesmo. É uma fase engraçada. Por acaso, eles já estão a par desta situação, mas vou-te contar. Houve um membro aqui dos estúdios, que é o Mr. Papes, próximo para ele casou-se agora, há umas Parabéns. semanas. Shout out aqui para o Mr. Papes e tocámos no casamento dele. E fomos de manhã, eu, o Jack e o Samper, que são outros membros aqui da Contentor Records. E montámos tudo. E depois, quando fomos fazer um soundcheckzinho antes de virmos a casa, vestir uma roupinha decente, deparámos com um problema. E que foi uma manhã, quando olho para trás, engraçada, na altura, sofrida. Porquê? Tivemos a tentar descobrir como não apanhar choques. Porque aquilo, como foi no meio do relevado e tudo mais, estivemos ali Tudo a em terra. experimentar. Tivemos de ligar outra ficha e tudo mais, mas tipo, do género, todos nós os três estávamos lá, apanhámos vários choques. Então vê isso, já está. Tocava na guitarra, foda-se. Não dá. E nós já estamos a dizer assim, é a tua vez, eu já apanhei 3 choques, o Jack já apanhou 3 choques, agora é a tua vez. Isso aconteceu-me agora recentemente numa venue cá que dei um concerto e pronto, não correu da forma mais profissional possível e nós estávamos a fazer o soundcheck e basicamente eles estavam a dizer, o técnico de som já vem aí com a mesa de som, 1 hora, 2 horas, já vem aí, 3 horas, eu, bem, Adoro. Uma hora antes de começar tudo. O técnico de som não vem, não há mesa. Ok, perfeito. Por acaso havia um primeiro act que era um gajo que tinha 2 backing vocals, o Alan Ed, ele faz tipo hip hop, é fixe, e ele trouxe o produtor dele que tinha uma mesa daquelas que são mais pequeninas. Então nós tivemos, que remédio, não é? Se não usar a mesa de som. O que é que aconteceu? Eu estava com o meu mic ligado mesmo, tudo no gain máximo, puxar tudo, e eu estava a cantar, né, aqui, mas sempre, às vezes, especialmente quando estou ao piano, não controlo o movimento da cara, e às vezes vou contra o microfone.
eu estava a apanhar choques de volta do microfone. Tanto que houve um que me deu um choque e, pá, eu tenho 2 piercings, na altura tinha 3, bateu-me aqui. E entrou assim, bateu assim contra a veia, comecei a sangrar a meio da música. Acabei. Mas uma cena a meio tipo de uma música de piano, estás a ver? Mas assim, que está a passar. Levantei-me. Isso é bué Depois hardcore. tipo, levantei-me só, acho que disse, pá, alguém na plateia tem esse papel, aparenta que estou a sangrar do nariz. Eu não sei a imagem que passou, porque o que eu pensaria é esta gaja está na coca, com certeza, não é? Tipo, mas como é que eu ia explicar ao público? Não, vocês não estão a perceber, isto está a acontecer porque a mesa de som está em gain e eu estou a receber choques. Não podia explicar isto assim a uma audiência de 70 pessoas, não é? Diz logo é de cocaine abuse, não Então, fazem. É que depois tu estás numa tens de fazer isso situação. logo, a explicação da electricity in the face. Isso é, Exato, isso é, é muito quase mais complicado. irreal, não é? É mais E fácil de parece uma pensar. desculpa para Exatamente. É. Tu ao dizeres isso, aí é que as pessoas que ainda estavam em dúvida dizem: cocainada, cocainada. Que logo cocaína, o pessoal pensa que é ironia, né? Tipo, que engraçado. Deve ter tomado um choque ou assim uma cena. Imagino o que é que passou na cabeça das pessoas, mas olha, pronto, já passou, já foi. Se calhar assim até construiu uma reputação mais sólida, não é? Mais rockstar. Hardcore, a sangrar no concerto. Sangrado no nariz a meio de um Enquanto toca concerto. piano. Mesmo, que emoção, mano. E aqui por cima era mesmo, acho que era tipo um tango. Estás a ver? De repente começa aquilo a sair e eu só tipo, foda-se, tipo, que merda, tipo. Enfim, foi giro. Tipo o tartaruga genial, quando fica muito entusiasmado, também começa a sangrar do nariz. Mas isso é uma doença, essa doença é fedida, meu. E Atenção. nem é uma doença, já me aconteceu várias vezes na vida, que quando há alguma coisa que me deixa muito entusiasmada, eu começo a sangrar esta narina. Eu também já soube mais malta assim, mas a malta depois tem grandes afrontamentos e o cara passa mal. Né? Isso não tive, Isso era é só aquelas mesmo... pessoas que não conseguem ver sangue, que ficam. Depois, como têm esse problema, depois a junção dos dois e ali o caos. Não desmaiei. Ok. Não desmaiei, foi ok, foi controlado, estava só a tentar puxar para cima à medida que ia É saindo. desagradável. Um bocadinho A desagradável. cantar, a tocar piano e de vez em quando. Mano, mas Mas eu já senti aquele saborzinho do metal aqui. Dá, O que não ajuda quando já estás a apanhar choques. Foi, depois aí, a partir daí, né, tive-me a afastar um bocadinho do microfone porque não dava a dar. Enfim, experiências. Uma boa história, sem dúvida. Agora uma curiosidade que eu tenho, que é relativamente aos instrumentos que tu tocas, que eu já te vi no Instagram. Tu além de cantares, tocas piano, ou teclas, whatever, tocas baixo também. Há mais algum instrumento? Também o outro, O adufo. o aduf. Estou em processo de. O baixo também estou em processo de, porque é assim, as guitarras, que instrumento fantástico, eu não me dou com elas. Eu já tentei N vezes, eu tenho os dedos bem gordos por acaso, e então tipo sinto que quando estou a tocar, não dá, não é um instrumento que me chame, por isso é que eu arranjo sempre, tenho um guitarrista incrível, porque eu sinto falta da guitarra e uso-a para quase todas as músicas, mas não é algo que eu sozinha consiga, não é a minha cena de todo. E de repente tipo, comecei a entrar um bocado na cena do baixo, o meu baixista emprestou-me o baixo dele. Eu adoro baixo, o som, para mim o baixo é das partes mais importantes de quase todos os géneros musicais para mim. E comecei a pensar, são 4 cordas, é um instrumento relativamente, um bocadinho mais comprido, mais espaçado, vou experimentar. E pronto, apaixonei-me. E agora estou tipo há um ano e tal autodidata, não é? A tentar transpor o conhecimento da parte do piano, a tentar transpô-lo para Para o instrumento steps de e para... cordas. Pronto, não sou perita, não sei fazer, não sei jamar, não tenho aquela cena de conseguir acompanhar uma cena, estás em que, ok, vou-te acompanhar, mas vou aprendendo pequenos leaks, coisas que eu gosto, vou ouvindo, praticando, tentar, já acho que já melhorei bastante o movimento dos dedos, antes mexia tudo à medida que ia trocando, e fui aprendendo quanto menos mexes, melhor está a ficar a técnica, se conseguir deslizar por tudo sem mexer muito. E arranjei o meu primeiro baixo no verão passado, um rip-off de um Hofner, um Harley Benton, mas é bem giro, tem um som fixe. Aquele mesmo E agora todo Paul McCartney style. É mesmo bonito. Estava curioso. Se não for muito mal, né? Agora estamos aqui. Você perguntar se é bacana, meu, porque eu por acaso estava curioso acerca desses baixos dos Harley Bentons. É fixe, tem um som. Tipo off. Tem um som bué rough, estás a ver? Não é tipo a powerful bass, não é tipo. Não tem um som intenso com uma frequência bem baixa, mas é muito bonito e é muito fácil de tocar. E foi mais por isso, e também por estar na altura, comecei a ver no OLX, eu sabia que era aquele modelo, e estava um gajo a vender, numa terrinha em Portugal, uma coisa até 100 pau. Não me vendes a mais ninguém, está marcado, eu vou. Meti-me no carro, fui lá buscá-lo, ele foi impecável comigo. Aquilo era um baixo para esquerdinos, mas ele trocou-o para destro,
ou seja, o baixo tem as entradas estão todas trocadas, onde eu controlo o som é cá em cima, a entrada do jack Ok. está tudo trocado. Jimi Hendrix style. Mas só que eu toco do lado, só que sou É. extra, né? E agora fui visitar há 2 semanas, fui a Denmark Street, que é tipo a rua da música em Londres. Basicamente só naquela rua é que encontras mesmo coisas específicas, especialmente guitarras e baixos. E descobri um bass que é um Echo Traveler, que é basicamente, tem o pescoço de um baixo dos anos 60 ou 70 da marca, da Echo, mas depois o corpo é mínimo, é ridículo, é pequeníssimo e é só uma junção de várias partes, de vários baixos que foram É um Frankenstein. cancelados de fábrica e juntaram tudo. Então tem o pescoço normal, mas tem um corpo deste tamanho. Eu pedi para experimentar e tem um sonsaço mesmo. Portanto, acho que quando voltar agora vou lá ao senhor dizer, estive a pensar nisto e vou comprar. Às vezes também uma das coisas fundamentais nisso também é os pick-ups, né? O Também. pick-up tem uma influência gigante. Tu às vezes até podes ter um baixo mais ou menos, mas se meteres um bom pick-up aquilo de repente ganha toda uma outra dimensão e power Yeah. que Eu ainda estou no processo de descobrir como é que funciona um instrumento de cordas, não só para tocar, mas, por exemplo, eu sei que a probabilidade de saltar uma corda no baixo é um bocadinho mais rara do que saltar mesmo numa guitarra, mas Yeah. se alguma coisa acontece com os pickups ou com as cordas ou com a parte, sei lá, com a parte interna de um instrumento de cordas elétrico, eu estou mesmo zero à esquerda, portanto tenho sempre de perguntar a alguém que saiba o que é que se está a passar. Yeah. O máximo que já me aconteceu foi a entrada do jack no baixo, aquilo desaparafusou-se, uma coisa do género, às vezes o jack não entrava Acontece. e pronto, foi só um trabalho de levantar-se o baixo, tipo carro, tipo, mecânica, e andar tipo, a tentar aguentá-lo, a tentar rodar aquilo e lá conseguimos, mas está na altura de investir num baixo melhorzinho. Um ecozinho, um eco é uma boa escolha. Já está na altura. Eu aqui há um mês por acaso tive um challenge que nunca tinha, algo que eu nunca tinha feito, que foi trocar cordas a uma guitarra portuguesa. Depois foi, tu tiveste só com isso. Foi dos Conseguiste? meus- Consegui, mas digo-te já que Trabalhinho. vou utilizar uma expressão um bocado agressiva, mas é uma brochada do caralho. Fosse. É uma brochada, ainda para mais porque a guitarra portuguesa na qual eu fiz isso foi uma guitarra que estava aqui nos estúdios. Distópica, meu. Mas pronto, aquela guitarra, por exemplo, na parte dos afinadores já viu melhores dias, que estão assim um bocado mais tortos, não sei o quê, então às vezes dificultava um bocado Claro. o processo. Mas mesmo a técnica Pá, a de vida pôr no cordas- contentor não é fácil. Faz instrumentos, não é fácil. Pois não, Coitados, meu. os instrumentos são bastante vividos aqui. São bem usados. Exato. Mas epá, a técnica daquilo é muito complicada. Aquilo... São bem Tens de ser cordas, tu- meu, né? E não é só a cena de ser bué cordas. Para já, em teoria, tens de pôr uma corda grossa, depois uma fina deste lado, uma grossa deste lado, depois uma fina do outro. E depois tens de ser tu a criar os nós e aprendê-los, estás a ver, de um lado e do outro, e depois tens de estar a afinar ao mesmo tempo. Não, eu não era capaz. Mano, foda-se. Não era capaz. Foi um desafio. Demorei 2 dias a conseguir meter aquilo como deve ser. estás Isso a é ver? que é a burocracia da criatividade, Yeah, né? Trocar mano. cordas de guitarra e caralho. Foda-se, isso é do pior, meu. Mesmo, Isso é mesmo. do pior, meu. Oh. Bem, estamos a chegar ao fim da terceira parte, ainda vamos ter mais uma, vamos falar mais um bocadinho. E agora queria passar uma das tuas músicas que está no álbum de que estávamos a falar e que é uma música que eu adoro, que é Melrose. Vamos então ouvir Melrose. Até já. Estamos de volta. Eu digo sempre estamos de volta porque eu estou a pensar para a cena do Spotify. Sim, Quem sim, vê isto sim, em vídeo sim, fica sim. só, este gajo tem problemas. Estás a ver? Mas Não, A não malta está a já fazer sabe, a sentido. malta já sabe. É mesmo Welcome back. Depois de um segundo. Yeah, no YouTube é tipo só aparece a imagem do álbum, estás a ver, depois desaparece e estou eu a dizer, então, como é que é? Estás a ver, passado 2 segundos, é só uma beca estranha, lá. Faz parte. Exato. Agora, uma coisa que eu achei fascinante e que vi no teu Instagram uma vez, é tu numa das músicas deste álbum, que é o People's Person, exatamente, People's Person, em que tu foste buscar, e eu tenho de ver os meus anotamentos porque é um nome difícil. Tu tens a linha de piano, é do Do Rachmaninoff. Prelúdio 5 do Rachmaninoff. É Rak, ok. Pronúncia péssima. Rachmaninoff. Mesma lógica do Bach. Portanto, não baixo, não rache. Yeah, Barmanino. devia ter pensado nisso. Bach, Isso é de isso era uma boa 1901, junção. mas tu como é que tu abordaste a cena? Tu fizeste mesmo, ok, vou adaptar ao tom da música e
e utilizar assim, a foram- melodia, ou tu fizeste umas mudanças tuas? Como é que... Basicamente eu tenho um problema grande, que é todas as minhas músicas nesse álbum, quase todas estão em Sol menor. Pá, é o mesmo tom, eu uso, é Sol menor e 4x4, é a minha curse, tipo, e eu sempre tentava começar a fazer uma música que calhava em Sol menor, ou então ia calhar para Ré, Yeah. ia sempre parar a Sol, porque ia sempre ser tipo um passo para o Sol. Ou com Yeah. Portanto, acabei por assumir só que ia fazer uma peça de piano em Sol menor, só para. Pronto, já que são todas, esta também vai ser. E na altura acabei a música e pensei, o que é que também é em Sol menor? E comecei na altura do conservatório, houve muita coisa que eu não acabei, porque não consegui. E isto foi uma delas, foi uma das músicas que eu, ainda hoje, eu sei a linha até onde eu a toco. Ainda está terminada porque é uma peça grande ainda e eu nunca mais peguei nela, mas pensei, pá, não, tem de entrar, tem de metê-la para aqui de alguma forma. E toca exatamente como a peça está. Tá, exato. A parte final do People's Person é literalmente só a linha da primeira página, é a primeira página até ao fim do prelúdio do Rachmaninoff. E pretendo fazer isso em muito mais cenas. Tem agora uma música que vai sair que tem tipo. Que é uma dark disco, mas é tipo dark disco vibes, mas tem tipo. Mas é a invenção número 2 de Bach, estás a ver? Então isso torna-se o riff da cena. Porque pá, eu acho que há boa para explorar aí. Tipo, para mim estas pessoas, como eu estive a estudá-las durante muito tempo, estas pessoas acabaram por criar muitos dos conceitos harmónicos que para mim faz mais sentido. E então tenho sempre de arranjar a forma de incluí-los na música. Acho que tem sempre uma boa recepção e é a maneira que eu mais gosto de ouvir. Sim, acho que essas peças acabaram sempre por estar mais presentes, por exemplo, no mundo do metal e não a transparecer tanto para outros estilos musicais. E acho bacana que estejas a fazer isso porque, pá... Muitas vezes a malta não assume, mas... sim, também tens essa a música faceta. clássica é Também. bastante samplada. Se tu fores ouvir quase todas as músicas pop, mas mesmo aquele pop mesmo que dói nos ouvidos, mesmo commercial, se tu fores só ouvir a harmonia, tipo, já foi feito, já foi tocado, simplesmente está muito muitas escondido são mesmo sacadas. no meio de estúdio muita E produção. são pequenas linhas de partes maiores, né? E tu ficas... okay. Lembro-me de estar a mostrar à minha mãe, não me lembro também no nome da peça, mas quando isto foi quem? Gloria, como é que é o nome dela? Gloria Taylor? Não, a miúda Gloria... a senhora que fez o... eu sei quem é. Gloria... É qualquer coisa em Einer, mas eu Yeah. não lembro do nome dela. Ela tem aquela parte, né, que ficou famosíssima para tudo. Tipo, epá, vais a 1800, tipo, já estava escrito, já estava feito. Sim. E foi uma boa maneira de reciclar essas coisas. E no fundo é essa palavra, é reciclagem. É só pegarem coisas que já existiram e dizer tipo, olha, isto existe, ainda é importante, pá, acho que deviam estar atentos. Sim, e isso é engraçado porque às vezes tem pequenas coisas do dia a dia, tu encontras linhas melódicas que já são antiquíssimas. Há um que acho que todos nós nos vamos lembrar, que é o do Nokia. Okay. Yeah. Essa linha é de uma peça Claro, guitarra clássica do que é, dizem que é talvez o melhor guitarrista de guitarra clássica de todos os tempos, mas que não há gravações dele porque ele é bastante antigo. Claro. Isso é de uma música dele de 1812, Francisco Tárrega, acho eu, o gajo é espanhol. Isso hoje para nós é uma coisa completamente normal. Eu toco do Nokia. Não, Mas na verdade isso tem 200 anos. Estás a ver? eles quando usaram já não pagavam direitos. Por isso é que chega a um ponto que é só domínio público. por isso está Também não certo. paguei direitos. Não fui falar com os familiares do Rachmaninoff ou que a gente, olha, domínio posso público, usar é. o... Atualmente é ao fim de 75 anos. 75, Era pensava que era mais. 50, era 50, mas depois quando os Pensava Rolling que era Stones 100. estavam com 49 anos, foram a tribunal e passou a ser 75. À pala dos Rolling Stones, que pelo menos nos Estados Unidos, salvo que foi no tribunal dos Estados Unidos, passou a ser de 50 para 75. Isso é que anda dito. Os Rolling Stones. Por acaso há um álbum no Spotify que acho que é, não sei se é um CD físico, imagino que sim, mas que é uma cena fixe para quem não está muito into música clássica, que se chama, literalmente chama-se I don't really like classical music, but I really like this. E é só uma compilação de peças que todos nós conhecemos, porque a certo ponto já temos de ter ouvido em qualquer circunstância, a não ser que tenhas mesmo nascido completamente tipo, bloqueado em termos de não tiveste em sítios públicos, não tiveste em eventos. E é uma boa compilação de na altura quando descobri aquilo, tipo, há 6 ou 7 anos, estive lá só a andar lá para o meio e disse, bem, o que é isto tudo? Tipo, não, isto é fixe para quem não
não, tira um bocadinho aquele peso do é música clássica, só para quem sabe. De todo, é suposto ser, não sei, obviamente que é muito mais exagerado e berrante, mas eram pessoas como nós, que tinham sentimentos e que tinham de expô-los. Também tinha a parte do trabalho, né? Com peças compostas para eventos e para poderem ser tocadas em ocasiões no palácio ou para o povo, mas eram pessoas com emoções e é demasiado exuberante visto hoje em dia, mas eram só as emoções deles transpostas para aquilo. E acho que é preciso tirar um bocadinho daquele peso de ser uma coisa muito strict. Não tem de ser, não está acessível a todos. É verdade. Eu corroboro bem deste ponto de vista também. Eu acho mesmo. E agora estamos a falar disto também, dessas influências assim antigas. Pá, uma cena que eu achei fascinante que eu estive a ler, que é a igreja cristã, na altura, na Europa, há séculos atrás, também, imagina, se calhar a música não evoluiu da mesma forma por causa deles. Mas por uma razão também específica. Havia certas combinações, progressões de acordes totalmente proibidas. Que eram proibidas. Tu tens uma que depois acaba por sinalizar praticamente o início do metal. É o Devil's Interval, O não, é a música Black Sabbath dos Black Sabbath, aquele pam, pam, pam. Isso é o intervalo do demónio. Tens a quarta aumentada, o dos Simpsons, da Simpsons, é uma quarta aumentada, literalmente o acorde do demónio a começar das cenas mais icónicas de uma música que todos conhecemos. Nós não há ninguém que não conheça a música dos Simpsons. Mas que deixa a dúvida, será que se não houvesse esse poder da igreja cristã, tu terias metal acústico nas Dark Ages? Estás a ver? É um pensamento metaleiro, não é? Havia uma quantidade de progressões. Isso eram os Vikings, man. Eles já tinham metal desde sempre. Eles são metal. São metal. Em termos de intensidade e tipo muito daquilo que é os cânones da música metal, se calhar mais... eu sei que o metal é muito abrangente e eu, por causa da minha falta de conhecimento, também não quero soar que estou a diminuir o metal, estás a ver? Mas naquele metal mais canónico há muita cena que é mesmo da maneira como a música clássica é a maior influência deles, estás a ver? Sim, sim. Tenho a certeza que em imensas músicas de metal, lá está, não é um género que eu ouço mais de todo, mas tenho a certeza que tu consegues, se calhar, dar-me 5 músicas que começam com canto gregoriano. Pelo menos. Fácil. Na boa, Fácil. Pronto, que é uma cena, no conservatório quando estava lá a estudar, tive um ano de composição quase na mesma arcaica, não é? Não é tão simples como parece, quer dizer, na altura já era bem complexo, mesmo ler a notação deles na altura é sempre interessante. E eu não sou religiosa, não sou católica, nada disso, mas sou grande fã de música de religião, porque todas as religiões, a nossa, a católica, deu-nos imensa música coral que deve ser valorizada, porque a partir dessa música coral e das coisas que se foram criando, criaram-se muitas outras diversificações. Sei, por exemplo, há uma missa chamada Missa Crioula, é uma missa em espanhol, que musicalmente, em termos de instrumentação que leva, os coros, os arranjos, está incrível. Sim, é louvar a Deus, mas tem mais interesse do que ser só isso. Mas proibiram ali durante um bocadinho, se calhar, tal como proibiram muita coisa, não é? O avanço de muita coisa ali, principalmente na Idade Média, avanço da ciência, avanço de tratar certas coisas como deveriam ser tratadas e tratá-las só como isto é demónio, isto é diabo, mete para o lado. Também, se calhar, a música poderia ter evoluído um bocadinho mais a certa altura da história se não fosse a proibição da igreja. Isso é das coisas que mais me decepciona quando estamos na escola, quando estava na escola da história, que é, eles têm inclusive a mostrar os gráficos da evolução da ciência que estagna ali durante 100 ou 200 anos, e eu a pensar que o futuro que nós imaginamos podíamos estar a viver agora. É se verdade, não fosse isso, estás a ver? Tu tens mesmo ainda antes... Nunca pensei nisso, mas já... Mesmo antes de... Vamos falar antes de Cristo, vamos chamar-lhe. Tu já tinhas certas personalidades, tinhas o... Não sei qual é o nome dele agora dito assim em português, Hipócrates, mesmo o Hipócrates. Que pronto, na altura era um filósofo / conhecedor, não é? E ele escreveu um livro todo que é uma das primeiras bases para a medicina atual, uma coisa mais... Portanto, ele acreditava que problemas mentais eram causados por desequilíbrio no corpo, seja do que fosse. Portanto, tinha certos pontos e ele acreditava nisso. Obviamente não está de todo 100% correto, mas era uma boa maneira de começar, pelo menos. Uma base. Isso também passou para a China, passou para o lado da Ásia, e depois, quando começaram a ver as invasões e começaram, né, o depois de Cristo,
foi completamente tudo mandado abaixo e voltámos a uma altura completamente arcaica, sem o mínimo de conhecimento. Portanto, tudo o que era mau, tudo o que estava de mal com o teu corpo era possessão, era demónio. era demónio. E depois tinhas na Ásia uma quantidade de sabedores que passavam conhecimento, não eram filósofos, mas de família para família, dinastia para dinastia, que ainda usavam os textos de Hipócrates e começaram também a pôr a parte tradicional, né? Que hoje nós chamamos aquela medicina oriental, mas que também tem o seu ponto de... Também está provado que certas coisas também resulta. Mas foi uma altura muito negra para aqui para a Europa, porque nós podíamos ter evoluído em muita coisa e fomos completamente... Mas o Hipócrates em termos de filosofia, tem tipo das melhores histórias, coisas que até aconteceram mesmo na vida real dele, pá, que são histórias hilariantes. Ele era tipo o gajo mais I don't give a fuck era da necessário na altura, da Grécia tipo... Antiga. Ele, pá, tem com cada história, eu acho que já contei esta história, mas eu acho hilariante. Não sei se conheces a história quando ele está no meio de Atenas e anda durante o dia com um candeeiro. Não conheço. Ele está com um candeeiro, pronto, não é com lâmpadas como os nossos, como é óbvio, mas ele estava assim com um candeeiro e o pessoal a olhar, tipo, o que é que este gajo está a fazer? E há alguém que pergunta, Hipócrates, o que é que estás a fazer? E ele vira-se para a pessoa, estou à procura de um homem honesto. Pá, cenas assim, tipo, ele tinha pancas deste género, estás a ver? Está à procura de um homem honesto. Pá. Isso hoje em dia tem uma piada. Já. Muito forte. Agora, queria só dar rewind a um ponto que estávamos aqui a falar, que foi um tema no qual estava a pensar aqui há uns dias, que é, estávamos a falar dos direitos artísticos, são válidos durante 75 anos. Ok. Mas se formos a ver numa vertente mais capitalista, como é o mundo que vivemos hoje em dia, eu se patentear uma ideia, tenho os direitos dessa ideia para sempre. Porquê é que o mesmo não se aplica às artes? Bem, Isso Porra. é uma... tens um efeito sonoro para isto? Não vinha Como... preparado. Sou de explosão, tipo... Porquê? Porque eu acho uma cena bem estranha. Pá, se eu patentear uma app, ninguém vai poder fazer essa app daqui a 50 ou 70 ou 100 Ninguém, anos. Tenho ninguém. eu de deixar, certo? É tua. É só Exato. tua. Ninguém. Porque é que não acontece o mesmo com a música? E se alguma vez isso acontecerá? Eu acho que é complicado da minha experiência pessoal, porque já tive problemas com direitos de autor. A sério? Não temos de roubar ou nada disso, mas há muita confusão, especialmente na altura tão digital. Uma vez que eu lancei a música e fui parar ao perfil de outra Rossana, que por sua vez faz música tradicional italiana, um caso de género também. Ok. Pronto, tem assim tem assim o cabelo preto, também uma franja em cima de um carro, uma grande história. E pronto, estava a aparecer na página dela enquanto música dela. E nós tivemos de resolver isso com o YouTube, foi um processo um bocado demorado para ajeitar as coisas. Mas durante ali um bocadinho eu lembro-me de sentir, se calhar isto é uma perspectiva egoísta, mas lembro-me de ficar um bocadinho, isto é meu. Tipo, isto é a minha criação. Yeah. E eu não me importo que usem a minha criação, mas quero que tenha um cunho, quero que tenha aquela coisa de... O stamp. Só o stamp, stamp. não é Rossana approved, mas Rossana made. E depois peguem nisso, façam o que quiserem com a música. Mas acho que percebo a perspectiva de quereres que algo que tu queres, porque no meu caso eu não tenho plano B, eu não tenho outra coisa que eu possa deixar aqui, tipo, não posso deixar ao mundo, posso deixar algum património, né, no futuro, se tiver família ou assim, mas por enquanto não está nas minhas visões e a música que eu faço e o que eu escrevo é o que eu posso deixar, e se eu posso deixar, obviamente que há liberdade de uso para outros projetos, mas quero obviamente que tenham, pronto, é aquela coisinha, é o pequeno contribuição para o que fica, porque sei lá, daqui a música até pode nem desenvolver-se para mim, pode chegar numa altura daqui a 10 anos que se calhar não é isto que eu quero fazer ou não está a resultar e eu parto completamente para outra, mas quem é que não me diz que daqui a 60 anos vai haver um miúdo que está tipo a pesquisar alguma coisa e de repente aparece uma coisa minha e gostei disto, pá, isso já vale a pena para mim, já de ter deixado o cunho. Dito isto, não sei se também percebo perfeitamente a tua pergunta da cena de patentear, ser para sempre, é tua e ninguém mais pode fazê-lo. Estou a pensar bem no assunto à medida que estou a falar. Não significa necessariamente que ninguém mais possa fazê-lo, mas tu durante esses 75 anos, na teoria ninguém mais pode fazê-lo, mas tu falares com o artista e perguntares, posso Claro. utilizar para não sei o quê, os artistas
E a maior parte, acho que se estiverem no mindset certo, vão permitir que tu uses. Pá, a maior parte das vezes não são os artistas, né? Tipo, Yeah. Sim, sim, tomam sim. essas sim. São Eu as estou a labels falar dentro que de têm- uma Yeah. independente, mas normalmente é Mas sempre. acho que em princípio Normalmente não sim. tem nada a ver com o artista. E só para clarificar aí uma coisa, American Copyright Law, né? Yeah. É 70 anos depois de 1978. O copyright é 70 anos. Podes fazer renewal. E isso é Music for Hire, né? Podes fazer renewal? Como assim? Podes Depois renovar de a 28 licença? anos podes fazer um renewal. Ok, Para aqueles mais 70 anos, né? ok, Por ok. cima. E depois, a coisa que eu achei um bocadinho interessante é Music for Hire. Estás a ver que é tu pagar alguém para fazer a música, mas tu és o dono do copyright, né? Esse dá 120 anos. O quê? Yeah, This is America. this is America. America, America. baby. Porque Não deixa eu, slip, eu não. ia tocar nesse assunto porque não vou falar sem saber porque não é a minha área, mas ouvi bastante disto porque isto foi uma parte das disciplinas do Luís na faculdade, foi mesmo estudar Yeah. American Copyright e como é que estudou imensos casos de processo ao longo da É história bué da música. complexo, é mesmo bué Ele complexo. tentava explicar-me em casa, à É, medida porque tem a falava ver com para mim, advogados, mas eles inventam cenas e é de loucos, é de ninguém percebe loucos. aquilo. É mesmo inventar aquele exemplo mítico que o Billy Corgan dá no podcast do Joe Rogan, que ele num dos contratos, não sei se ele chegou a assinar aquele contrato, mas acho que sim, de Smashing Pumpkins, em que dizia lá, a label detém os direitos desta música neste universo ou em qualquer outro ainda por descobrir. E tu ficas tipo, É mesmo. what the fuck, dude? Tipo, Não, por acaso isso é fixe. Os gajos estão a pensar mesmo no futuro. estás a ver? Os contratos de. Eu li. Isso é overkill, É mas farfetched. ganda boss. Tipo, eu li o quê? 2, 3 contratos, mesmo em cadeiras da universidade, contratos americanos, portanto, de acordos entre artistas e labels. E é intenso. Cada linha, eles, a pessoa que escreve o contrato, né, seja a label, seja os advogados da label, eles escrevem cada linha de forma a que não haja escolha. Tudo o que está ali escrito está automaticamente. Qualquer coisa que tu possas fazer para lixá-los a eles, não é possível. Porque está Está lá coberto, expressamente escrito que não podes. Incluindo cenas às vezes um bocado absurdas, como neste universo e no próximo. Porque podes. E pronto, e acho que muitos artistas hoje em dia se calhar não, E não muitos pensam nessa artistas, parte. muitos artistas nos States, especificamente no hip hop, eles fazem o 360 deal, que é um dos piores deals de sempre, porque basicamente eles são dono do teu nome, tudo que tu fazes, Os teus qualquer direitos, os coisa. teus direitos morais, que é a Yeah. parte mais impensável. É não é? tudo. Como é que tu aceitas que alguém. É mesmo chamado da 360 deal. Mas eles dão um avanço de 3 milhões, 5 milhões, whatever, para um puto, tem 18 anos e já sabemos o que é que acontece, né? Yeah. Com esses artistas. Se calhar, empregado, mano. se calhar acabaste de saber deste caso. Eu quero dizer, eu acho que foi. Eu acho que foi o Frank Ocean. Eu não quero dizer. Estava a Ok. mentir, eu acho que foi o Frank Ocean. Que tinha aqui tinha a label dele e pronto, a label deu-lhe o dinheiro para fazer um álbum e ele gastou esse dinheiro a fazer um vídeo. Eu acho que não foi o Frank Ocean, estou a pecar, não estou a lembrar do nome. Mas pronto, usou esse dinheiro para fazer um vídeo dele a construir uma escada. Só. Um vídeo de 3 ou 4 horas, só a construir uma escada. Yeah. E no dia a seguir lançou independentemente o álbum dele. Que foi assim uma jogada só para dizer fuck you. Foi uma jogada um bocadinho suja. E também recentemente ouvi dizer, isto também não estou muito a par, foi o Kanye West que lançou, ou o Jay-Z que lançou o contrato que Foi o libertou. Kanye. Foi o Kanye, não foi? Claro. Pronto, e fez eu o quê? Fez lembro- o quê? basicamente revelou, tu não podes revelar o contrato, não é? Mas ele Ok. licou o contrato que tinha com. Opa, isto tem bué coisas, isto tem bué Deve ser camadas, tem bué Universal camadas. ou- Kanye acho que é Universal. né? Mas acho que estava envolvido com o Jay-Z, eu não me lembro mesmo disto, Porque o Jay-Z não me estou a tem uma lembrar. distribuidora, se não me engano. uma cena assim, ele O representa Jay-Z é gajo. o main gajo dele, basicamente. Pronto, e Todo esse gosto. contrato licou e houve imensa gente na área que beneficiou muito desse contrato licar, mas só mesmo pelo facto de poderes ler o contrato e ver exatamente as cláusulas que lá estão, e algumas são mesmo. São Mira contratos, brancos. man, é linguagem de advogado. É fedido. Por exemplo, há um documentary do... Como é que chama aquela banda? 30 Seconds to Mars. E o documentary é mesmo só o contrato que eles estavam a fazer, e nesse ano era a banda que estava a ganhar mais dinheiro de qualquer banda, fazer live concerts e não sei o quê, e merch e whatever, de qualquer banda esse ano, e estavam a dever 10 milhões
à empresa por causa do contrato. E até o gajo mostra não lembro qual é o ator, o singer do Jared Jared Leto. Leto. Ah, isso O gajo é. fez uma cena no Instagram tocar o piano, estás a ver? E só brincar aí no piano, whatever. E o Universal disse: não, isso é nosso também, porque meteste na net a nossa conta e essa música agora é nossa, não pode usar isso sem falar connosco por primeiro. Isso é mesmo. Não, Isso é crazy, isso É é. mesmo castrante porque, por exemplo, quando tinha 17 anos, 17 ou 18, fiz uma coisa muito estúpida, era muito miúda e muito ingênua, acho eu. E decidi participar no The Voice. E fui lá, assinei um contrato, né? Olhei para os termos, assinei. Sell my soul. Exato, Right here. yes, I would love you guys to do that. Pronto, e fiz a primeira audição, foi giro, tudo bem, lá escolhi o mentor e não sei o quê. E cheguei aos ensaios gerais para a fase de batalha, na altura, com uma miúda também muito simpática. E estávamos a fazer um ensaio geral, já vestidas como íamos estar. E tivemos ali o quê? Tipo 10, 15 minutos a cantar, a repetir a música e às tantas, vejo uns gajos da produção lá em cima. Não, isto aqui, vamos ter de parar, Inês, vamos ter de mudar o teu vestido. E eu tipo, ok, mas passa só uma cena. Eles está a santar a barriga. E eu disse, temos duas opções, ou pagam a subscrição do ginásio, ou então mudamos agora de tipo... Só que a cena é, felizmente já estava bastante segura de mim própria, não é? Mas à frente de 20 pessoas de produção estarem mais interessados em dizer, olha, isto não fica bem, porque estás gorda, não é muito agradável, não é? Portanto, eu a partir daí comecei... Era bem miúda e comecei a ficar assim, comecei a olhar para certas coisas e fui eliminada na fase a seguir e acho que felizmente ainda bem que fui, porque mesmo tendo sido eliminada, os meus direitos pertenceram à Universal até março de 2018 ou março de 2019, o que significa que só lancei a Melrose em agosto, porque no way que eu alguma vez ia lançar alguma coisa que fosse deles. Que eu não me apercebi disto, era bem ingênua mesmo. Ah, tu cantaste o Melrose no... Não, eu esperei até esse contrato estar se tu acabado. lançasses passava a ser deles. Sim, Ok. mesmo, eles podiam até nem descobrir, mas havia um contrato e se eles quisessem pegavam só. E então eu pensei, não, eu vou só esperar que este contrato acabe, porque fui parva e assinei-o. Mas pronto, olha, é com erros que se aprende, né? Exato. Foi uma lição para a vida. Olha mesmo, porra, nunca falei com ninguém que tivesse esse Há insight. quem tenha tido experiências incríveis e foi giro a parte só de ver como é que a televisão funciona, porque ninguém alguma vez vai dizer que Claro, televisão é arte, Yeah. não é entretenimento, há alguma arte ao entretenimento, mas é puramente entretenimento. Mas, e não querendo dar tipo shame na RTP ou nada disso, é só... Não é para mim, não é para mim, é demasiada falsidade para um produto final que dura 5 minutos e que vai ser esquecido no espaço de uma semana ou menos. Não vale a pena. Não vale a pena. Então olha, estamos já a conversa há um bom tempo. Se calhar vamos acabar o episódio por aqui. Rossana, muito obrigado por teres vindo. Muito Foi uma obrigado. conversa incrível. Hell yeah. Histórias bom. incríveis também, que não estávamos à Ainda espera bem de que me ouvir. convidaste, gostei muito. E vamos acabar com um dos teus sons que está numa playlist, digamos assim, feita pela Bait Records, que é Desconfinamento. Qual é? O Gandaia ou... Vamos para o Gandaia. O meu único som de techno. Pum, Som de pum, rave. pum, pum. Vá, divirtam-se aí. Gandaia para vocês. Adeus. Agora vocês têm mesmo de ouvir a música do Calentitas, mano, é ganda som.